Olá, turma do 8º ano. Vamos começar a nossa videoaula de hoje. Mas antes dela começar, eu gostaria de dar algumas dicas para esse momento acontecer da melhor forma possível. Vamos lá? É importante que nesse momento você se acorde, tome um banho, tome um café, mantenha-se atento, procure um local calmo, onde você possa estar sentado. Pega teu livro, teu caderno, teu material, anota os pontos principais, aquilo que você ficou com dúvida, anota também, naquela palavra, naquela imagem. Nós vamos estar online para te ajudar. Quando acabar o teu dia de aula, crie uma rotina de estudo, realize as atividades que forem propostas pelo professor. Né? É interessante também a gente manter este contato, relação aluno-professor. Nós estamos distantes fisicamente, mas a gente está aqui para te ajudar. Então, é importante você dizer como é que você está se sentindo, o que é que você achou da aula, tá certo? Porque todos vocês são capazes e eu acredito em vocês, tá bom? Então, vamos para o que interessa, vamos começar a nossa aula de hoje. Por que a gente precisa se alimentar? Né? A gente precisa se alimentar porque nos alimentos a gente encontra tudo aquilo que o corpo da gente precisa para obter energia e os nutrientes, para construção de novas células, prevenção de doenças, reparar componentes celulares e regular nossas funções. Então, minha gente, o alimento ele vai fornecer tudo isso para o nosso corpo, certo? Então, por isso, ele é de extrema importância. E para que serve os nutrientes? Nós temos 5 principais nutrientes no nosso corpo. Nós vamos estudar agora cada um deles. Quem são eles? Os carboidratos, os lipídios, proteínas, vitaminas e sais minerais. Vamos começar com os carboidratos, nosso carro-chefe, vamos dizer assim, certo? Os carboidratos é a nossa primeira fonte de energia. Os carboidratos. Eles são compostos de quê? São compostos de moléculas orgânicas formadas por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio, certo? São nutrientes cuja principal função é fornecer energia, certo? Então, os carboidratos, eles vão nos dar energia. Essa fonte energética do nosso corpo, a gente consegue através de um processo chamado fotossíntese. É através da fotossíntese que a gente vai conseguir os carboidratos, certo? Além de fornecer energia, que é a sua principal função, os carboidratos também têm a função estrutural, porque ele participa da formação de algumas estruturas celulares, estrutura dos seres vivos, como a celulose e a quitina. Além disso, os carboidratos, eles participam da estrutura dos nossos ácidos nucleicos, o RNA e o DNA, ok? Podem ser chamados de outros nomes. Se eu falar hidratos de carbono, vou estar falando de carboidrato. Se eu falar os glicídios, é carboidrato. E popularmente é mais conhecido como os açúcares, né? Então, a principal fonte energética de todos os seres vivos do planeta vem dos carboidratos. Quando praticamos uma atividade física intensa, precisamos de muita energia, que nos é fornecida principalmente por esses alimentos ricos em carboidratos. Professora, quais são os alimentos que a gente pode encontrar os carboidratos? Eles estão presentes em diversos tipos de alimento, tá? Com exceção do mel, todos os carboidratos são de origem vegetal, como os cereais, arroz, trigo, aveia, raízes e tubérculos, macaxeira, batata, beterraba, leguminosas, feijão, ervilha e frutas de modo geral. Então, a gente encontra carboidrato em muito alimento. Olha, eles
foram classificados de acordo com a estrutura química dele. Por quê? Alguns carboidratos, as suas moléculas são grandes e as células não conseguem, certo? Pegar, assimilar. Então, eles precisam ser digeridos, eles precisam ser quebrados em moléculas menores para atravessar o nosso intestino, circular no sangue e chegar nas nossas células. Então, eles foram divididos de acordo com o tamanho da sua molécula. E de acordo com o tamanho da sua molécula, eles foram divididos em monossacarídeos, os oligosacarídeos e os polissacarídeos. Toda vez que você vê essa palavra sacarídeo, é referente a açúcar, certo? Então, vejam só, monossacarídeo, mono, é um carboidrato simples, certo? Então, pequeno, uma molécula pequena de um açúcar. São solúveis em água. Podem ser descritos na fórmula CH2O e o N. Esse N aqui, gente, ele pode variar com números que vai de 3 a 7, tá? Os monossacarídeos mais comuns geralmente são aqueles que têm 5 carbonos, chamados de pentose, ou 6, que são as hexoses. E quais são os monossacarídeos que estão no nosso dia a dia, que são mais comuns? A famosa glicose e a frutose. A glicose, gente, a glicose é utilizada pelas células para gerar energia. Todos os carboidratos, eles são decompostos, eles são diminuídos, eles são quebrados até chegar na glicose, tá? Durante a digestão. E essa glicose vai chegar na célula e vai liberar, né, o nutriente para a gente funcionar, o nosso metabolismo, o corpo funcionar. E a frutose, que é o açúcar encontrado nas frutas. Certo, gente? Então, sacarídeo pequeno, açúcar pequeno, certo? Que vai não vai precisar passar, porque ele, por ser pequeno, não precisa passar pelo processo digestório, que é a glicose e a frutose. Aí a gente chega nos oligosacarídeos. Os oligosacarídeos, eles já são um carboidrato maiorzinho, já são cadeias curtas. E o oligosacarídeo mais conhecido é o disacarídeo. Di, já está dizendo, né? 2 moléculas de carboidrato. Também são solúveis em água. Quais são os disacarídeos mais comuns, conhecidos entre a gente? A sacarose, certo? Que é formada por uma molécula. Como é di, gente, sempre vai ter uma glicose e algo mais. Então, a sacarose é formada pela glicose mais a frutose. A sacarose é o açúcar que a gente usa em casa, certo? Esse carboidrato pode ser encontrado principalmente na cana-de-açúcar e na beterraba. E a lactose, ela é formada por uma molécula de glicose mais galactose. É o açúcar que está presente no leite e os seus derivados, ok? E a gente chega no muitos açúcares. Polissacarídeos são formados por várias moléculas de carboidratos unidas. Não são solúveis em água. Os polissacarídeos, eles são maiores, grandes, então eles precisam passar por aquele processo digestório. Como exemplo, a gente pode dividir os polissacarídeos em 2 grupos. Aqueles que vão ter a função de armazenar energia e aquele que vai ter a função estrutural, de estrutura. Quem são? O amido e o glicogênio, certo? Que vai ser a parte de armazenamento de energia. E a celulose e a quitina, a parte estrutural, de estrutura. O amido, gente, o amido é o carboidrato utilizado pelos vegetais como reserva energética. Por isso que a gente encontra amido em alimentos nas raízes, na batata, no arroz, certo? No trigo, aqui, ó. Utilizado como material de reserva energética pelos vegetais e armazenado nas raízes. Encontra-se na batata, no milho, grande parte de hortaliças e nos alimentos elaborados com grão de trigo, pão e massa. Então, o amido, ele tem essa questão de armazenamento de energia
da parte das plantas, né? O glicogênio já vai para a parte dos animais. A gente tem esse armazenamento no corpo da gente de energia aonde, professora? Nos nossos músculos, uma grande quantidade, e no fígado. O glicogênio, o nosso fígado pega a glicose, vamos supor, a gente comeu, a gente se saciou, né? Vamos dizer, a gente comeu um pouquinho a mais, além da conta. Então, essa glicose que sobrou, ela vai para o fígado e ela é transformada em glicogênio. Fica lá. Quando eu tiver precisando gastar energia, o glicogênio, que era essa reserva, transforma de novo em glicose. Tá bom? Então, o glicogênio é utilizado como material de reserva de energia pelos animais e armazenado principalmente nas células do fígado e dos músculos, como acabei de falar. Já na parte da estrutural, o polissacarídeo celulose é o principal componente da parede celular dos vegetais, certo? Então, toda célula vegetal, além da membrana plasmática, tem a parede celular. E essa parede celular, ela é formada pela celulose. A celulose também é onde a gente faz a fabricação do papel. E a quitina, ele é o constituinte do exoesqueleto dos artrópodes, certo? O exoesqueleto, esqueleto externo dos artrópodes, aranha, insetos, crustáceos. Então, é um polissacarídeo. Como vimos, os carboidratos eles são essenciais para os seres vivos, pois além de servirem como fonte de energia, eles ainda fazem parte da constituição de várias estruturas importantes. E é por esse motivo que devemos manter uma alimentação equilibrada, pois só assim conseguimos obter todos os nutrientes necessários para o bom funcionamento do nosso corpo. Então, eles são realmente essenciais, porque é a primeira fonte de energia da gente. Embora sejam a primeira fonte de energia da gente, o nutriente que dá mais energia para o nosso corpo são as proteínas. E embora o carboidrato seja a primeira fonte de energia da gente, quem dá mais, quem dá mais energia são... Quem é o mais importante são as proteínas. E quem dá mais energia são os lipídios, tá? Mas o carboidrato é o carro-chefe, é o início. Então, a gente não pode eliminar, cortar ele, certo? Vou fazer um regime, vou parar de comer pão, parar de comer massa. Não podemos, porque ele é de extrema importância. É a primeira fonte de energia do nosso corpo. Fica claro? Alguma dúvida, alguma pergunta? Se tiver, anota aí no caderno. E aqui, nesse mapa mental, né, que eu peguei, ele dá um resumozinho do que a gente viu agora. Então, os carboidratos têm a função estrutural, que a gente acabou de ver, na celulose e a quitina, na construção. Energética, o amido e glicogênio. São os açúcares, chamados de hidrato de carbono, glicídios, sacarídeos, carboidrato também. Fazem comunicação celular e foram divididos nos três grandes grupos, né? Monossacarídeo, a formulazinha aqui, ó. Os principais, pentose, 5 carbonos, hexose, 6 carbonos, tá? Os oligosacarídeos é uma cadeia mais curtinha, o disacarídeo tem 2, né, moléculas, sacarose, lactose, maltose. Também tem a ligação glicosídica, que essa ligação aqui é onde libera água. E os polissacarídeos, onde está o amido, o glicogênio, a celulose e a quitina. Ok, gente? Alguma dúvida, alguma pergunta? Então, quero ver se você entendeu agora. Vamos ver aqui essa questãozinha. Essas. Agora é com você. As substâncias que se destinam a fornecer energia, além de serem responsáveis pela rigidez de certos tecidos, sendo mais abundantes nos vegetais, são os sintetizados pelo processo da... A alternativa que preenche corretamente os espaços é... Ou seja, gente, fornecer energia. Aí, quando a gente vai para as alternativas, a gente vê que o principal que fornece energia é carboidrato. Então, a gente já fica aqui com 2 letrinhas, né? E sendo mais abundantes os vegetais, sintetizados pelo processo da vegetais. Qual é o processo? Fotossíntese. Então, qual é a letra? Letra E
de escola. A próxima. Na maioria dos animais e vegetais, a armazenagem de carboidratos se dá, ou seja, nos animais, a gente consegue armazenar de que forma? Na forma do glicogênio. Se lembra que eu falei agora há pouco, né? O nosso fígado, ele faz essa armazenagem e depois transforma em glicose. E nos vegetais, o amido, ok? Então, qual é a letra? Letra A. Super fácil essa, né? E aqui tem uma historinha, né? Que livro interessante. Aí tá. É um livro que prende o leitor. Os animais que consomem as folhas de um livro alimentam-se da celulose contida no papel. Em uma planta, a celulose ela é encontrada aonde? Essa daí é fácil. Qual é a letra? 1, 2, 3. Letra B de boca. Em todos os órgãos como componente da parede celular. Eu falei para vocês. Na célula vegetal, além da membrana plasmática, tem a parede celular que é composta de celulose. Super fácil. Ok, gente? Alguma dúvida, alguma pergunta? Então, obrigada pela atenção. Até a próxima. Agora vocês vão responder a atividade que eu vou colocar para vocês, tá bom? Do livro didático. Um grande beijo e até a próxima.